Sejam muito bem-vindos a mais um Agro de Primeira. Eu sou a Tati Scaff, produtora rural, pecuarista, pantaneira de coração e ao meu lado, Alex Mendes. Bom, eu sou jornalista, sou coordenador da editoria de agronegócios do portal Primeira Página e hoje nós temos um convidado que tem muita coisa para falar, hein, Tati? Muito, eu tenho certeza que vai ser um papo genial. Gente, hoje a gente está recebendo aqui o Marcelo Bertoni. Obrigada, Bertoni, presidente da FamaSul, Federação da Agricultura e da Pecuária de Mato Grosso do Sul, e membro da diretoria executiva da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado. Difícil a agenda, mas conseguimos. Obrigado vocês aí pelo espaço e pelo convite. O Marcelo, o secretário da Semadesc, Jaime Ferrucchi, esteve aqui no podcast e disse que Mato Grosso do Sul tem como prioridade 01, ele usou essa expressão, prioridade 01, a industrialização dos produtos do agro. O que a FamaSul pensa disso e como, na sua opinião, deve ser feito esse processo? Bom, eu tenho certeza que esse é o caminho. Nós temos aí um caminho hoje que o Estado está crescendo, você tem aí produção muito grande de insumos para as indústrias, e isso tudo sendo exportado para outros estados produzir e levar. A partir do momento que você tiver essa mudança do imposto, você vai ter que fazer aqui. Principalmente para viabilizar também, eu acredito, eu tenho certeza que o Jaime deve ter falado da rota bioceânica, Sim. porque Sim. Eu só consigo ver a rota bioceânica viabilizar para commodities de valor agregado, que aí você tem que subir a Cordilheira dos Andes, você tem uma série de limitações que você vai, eu penso que vai sair carne daqui processada e vende lá pescado. Mas a indústria em si da soja, você não vai conseguir fazer isso, a não ser que você leve óleo de soja. Você vai levar a soja pelo rio, um caminho mais longo, mas um calado mais profundo, você consegue levar mais carga. Então nessa questão eu acho que o Estado tem que começar o mais rápido possível. E aí sim trabalhar muito em cima da mão de obra. Nós somos um estado que para você trazer de interesse essas indústrias você tem que ter incentivos fiscais, que nós vamos perder também com essa questão da transição, mas que você precisa atrair mão de obra. É um estado com quase 3 milhões de habitantes, é um estado pequeno, grande, mas pequeno na população. E aí precisa sim atração de mão de obra e qualificação, né? Aí a gente vê que precisa de muita... Aí que a gente vê que precisa de muita gente. Exatamente. Né? Marcelo, e deixa eu te perguntar, o etanol de milho, ele impactou os produtores aí do Mato Grosso do Sul. Salvou, não salvou? Como é que foi? Eu acho que ele trouxe uma segurança de preço. Principalmente, você tem mantido esse preço entre 46, 47, 45 reais o milho e você mantém esse padrão, porque uma das coisas que melhorou também para nós exportávamos muito para o Paraná. Uhum. E hoje nós aproveitamos tudo aqui, está fazendo praticamente todo o esmagamento por aqui, né? O resto usa para ração e para usa o DDG e usa toda essa questão. Eu acho que essa segunda safra, a indústria, trouxe para o produtor rural a segurança do seguinte: eu vou ter preço, eu vou plantar e vou manter preço. E agora eles estão também fomentando muito você ir para o sorgo, né? Porque você tem uma janela mais longa, uma planta mais robusta, aguenta mais seca, ela tem uma característica melhor, porque o produtor tem uma janela muito curta de plantio de milho. Uhum. A partir do momento que ele sai dessa janela, o risco é 10 vezes maior. Mas se a indústria tem interesse do sorgo e mantém preço, aí é questão de gestão do seu negócio, saber o que é melhor hoje, né? Ou planta um pedaço de milho, saiu da janela, planta sorgo, e você tem para quem vender. Isso é importante. Mas hoje não dá para afirmar que o sorgo vai vir a substituir o milho. Depende muito da conta, isso que eu estou dizendo. Se a conta lá na frente não fechar, o que eu vou ter mais lucro? Ou prejuízo, ou laninha, entendeu? Você tem que estar atento a isso, a todas essas informações para você definir o que eu vou plantar. Você tem um período às vezes que você demora mais para colher, porque chove mais, o período você não consegue plantar.
A janela nossa, a melhor janela até dia 15 de março. Passou disso, você começa a ter risco. E você tem a diminuição da luz solar também, que diminui a produção. Então, esse risco que o produtor tende a correr é pelo preço? Se for pelo preço, de repente ele vai correr esse risco. Ainda mais que a gente não tem seguro no Brasil, que está pior ainda. Então, a partir do momento que ele pensa em ir para o milho, ou ele pensa na janela do sorgo. O sorgo é mais resistente, consegue ter mais estresse hídrico, consegue ter uma boa produção. Tem uma vantagem, o porco não ataca. Então você tem uma questão que é uma realidade muito maior. hoje, né? O periquito ataca mais, mas muito menos estrago do que o javali. Então essa gestão do negócio, cada produtor vai achar o seu caminho. Corre o risco de a gente ter mais área assim, plantada de sorgo do que de milho, ou meio equiparada. A soja pode ir por esse caminho também de ser utilizada uma grande parte, uma parte considerável para biodiesel, por exemplo? Não, ela já é usada, né? Que a gente eu brinco muito com a turma, que eu falo que daqui a uns dias o escapamento dos motores a diesel vão cheirar gordura. Porque na verdade você já está usando 30% do óleo nosso vai misturado para o biodiesel. Sim. 70% da produção do biodiesel consumido você tem óleo de soja dentro. E isso me preocupa, não só nessa questão do óleo de soja, biodiesel. Eu falo muito para o produtor, a gente está plantando sem demanda. Se a China parar de comprar de nós, onde nós vamos enfiar esses 30% a mais que nós estamos vendendo para a China hoje? Se ela comprar dos Estados Unidos, onde nós vamos pôr? Então, eu fico preocupado, porque o limite do óleo que você vai jogar no óleo diesel já está no topo. Você não tem como aumentar mais. É a mesma coisa quando você mistura o álcool na gasolina. Você tem até um limite. Chega ali para frente, você traz problemas. Então, o produtor tem que estar atento a isso. Você pode ter uma diminuição do dólar, que vai te trazer um aumento de demanda? Pode ser. Mas isso tudo, o mercado é dinâmico. É que nem a política, ela é dinâmica, ela muda todo dia. Então, a preocupação nossa já está sendo usada, mas até que grau de porcentagem eu vou conseguir colocar para, se caso eu tiver uma perca de um mercado econômico dos Estados Unidos, a China começar a comprar dos Estados Unidos, aonde eu vou colocar o meu produto. Essa é a preocupação que a federação tem, a CNA tem, de estar pensando lá na frente, né? Vai terer que fazer uma diversificação, talvez, de cultura, ou ainda é cedo? Na verdade, eu imagino a cabeça de vocês como deve estar, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? São muitas conjecturas, mas sem exatamente, não tem nem assim, olha, provavelmente vai acontecer isso. A gente não sabe o que vai acontecer nada. A gente tem assim, eu sempre falo que o bom é que a analista erra. Porque se eles acertassem todos, nós estávamos ferrados, né? Então, eu sempre falo o seguinte, nós temos aí um crescimento do Estado em relação de área plantada. Nós estamos aí, todo ano aumenta praticamente 6,2% de área plantada. Nós vamos sair agora de 4 milhões e meio para quase 4.800 mil hectares plantados. Então você está aumentando a produção. Dependendo da chuva, você tem uma produção maior ainda, porque aí você tem colhe mais grãos do que se tiver uma seca. E aí você tem o Brasil inteiro fazendo isso. O Brasil hoje aumenta em torno de 2,3% a quase 3% de área plantada todo ano. Caramba, então, é bastante coisa. O que vai acontecer? A minha preocupação, eu sempre falo, o produtor vai se quebrar. Porque se você não tiver um aumento de demanda para quem você vai vender, quanto maior a oferta, menor o preço. Isso vai ser assim sempre. Então a gente tem que começar, eu acho que o brasileiro, o produtor rural, ele tem que começar a enxergar isso como um alerta. Começar a olhar lá na frente e falar, o que eu vou fazer? Eu vou sair da soja? Vou para o gergelim? Vou para outras culturas que tenham outros interesses? Depende da região. Porque tem região que aceita outras culturas e tem região que não vai aceitar. Então eu acho que essa mudança de mercado não é só de estado, é global. A gente precisa estar enxergando um pouco além da nossa porteira, porque lá na frente pode ser que o maior prejudicado seja nós mesmos pelo tamanho da nossa produção.
A gente sempre fala, o Brasil é o celeiro do mundo. Mas temos que saber produzir para não ter um excesso, para não ter para quem vender. Primeiro, nós não temos armazenamento. Já é um problema. É um grande problema, né? Então você colhe e vende tudo. Se você produzir muito, onde você vai colocar isso? Porque se ele for ficar, ele vai ou apodrecer ou vai atrapalhar a próxima safra. Então isso tudo tem que estar sendo olhado, mas o produtor, eu sempre falo, às vezes ele não está virado para esse lado, olhando como a federação está, como a CNE está. E o que é o nosso papel hoje, é tentar alertar, olha, começa a olhar, começa a ver com bons olhos, começa a parar de ir para áreas que não deve ser plantada. Você tem um zoneamento que você sabe onde o risco é maior, então tem que tomar cuidado. E eu vejo esse trabalho dentro da CNA de vocês aí, de prospectar novos mercados. Você acha que ainda tem espaço para novos mercados? Você acha que ainda tem coisa para a gente ir atrás? Eu acho que tem. Tem algumas metas aí que vocês estão focando mais, assim, nesses Então, novos? a gente tem pensado muito na Tailândia, principalmente. Já tem o JBS tentando uma negociação que talvez não seja o melhor para nós. Está trazendo tilápia de lá, a gente é produtor de tilápia, então deve ser algum que foi acordo um impasse, né? de começar. Eu vou começar com alguma coisa para abrir mercados. Eu acho que isso tem que ser olhado também. A gente precisa entender também que o Japão está querendo abrir mercados para nossa carne. Mas não pode ser só esses produtos. A gente precisa ter uma gama de outros produtos para não ficar também muito refém de 2, 3 commodities, para não ter lá na frente um problema maior. Eu sempre digo, o chinês é um excelente comprador nosso, mas a gente não pode ficar refém deles em 60% do nosso produto sendo entregue para o chinês. Eu não estou dizendo que eles são ruins. Eles estão preocupados porque hoje nós somos o maior fornecedor deles. 25% de tudo que eles importam somos nós que levamos. Eles estão preocupados. Agora nós temos que estar muito mais, porque nós estamos a 60%. Então uma diminuição de compra de soja, uma suspensão de compra de carne, o que acontece com o nosso mercado? Dá uma estremecida muito grande. Então, se você tem um mercado pulverizado, mais espalhado, você corre menos risco. Sim. De não ter problema dentro do Brasil comercial, que essa é a nossa preocupação. Então, nós estamos aí tentando viabilizar outros mercados, e aí não só a CNA, mas tem a indústria também está procurando fazer essa aproximação com outros países para tentar abrir novos mercados, que é o que nós precisamos hoje. E você falou de novas culturas, né? O que você acha que vem de novidade aí? Novas culturas, amendoim? Nós já somos o segundo maior produtor de amendoim. Já entramos aí há 3, 4 anos atrás e já somos o segundo maior produtor de amendoim. Eu acho que tem filões, não é muita coisa. Você não vai mudar do dia para a noite de uma soja que você tem praticamente o Brasil inteiro plantado de soja e milho para uma cultura que todo mundo se alimenta. Você tem um pouco de arroz, um pouco de feijão, você vai diversificando. Mas eu não vejo assim uma mudança muito grande de cultura. Porque, querendo ou não, a proteína da carne envolve muito a soja e milho. Você pode mudar para um sorgo a alimentação do animal? Pode. Você pode a soja, você pode mudar a nutrição. Mas não é muita coisa também. Então, porque você tem o frango, você tem o suíno, você tem toda a cadeia das proteínas de carne, principalmente, que é ligada a esse setor todo. Então é difícil você mudar uma cadeia toda, né? Precisa aprender. O chinês está muito à frente, eu sempre falo, eles estão experimentando proteínas de insetos que eles criam, misturado com a ração para os animais dele, para tirar um pouco da dependência da nossa proteína da soja. Então você tem outras alternativas que eles estão fazendo, tentando diminuir a dependência de um produto já que eles precisam muito. Mais um sinal de alerta, né? E a gente tem, eu sempre falo, o Brasil tem um acordo comercial com a China. A Embrapa está hoje na China, fazendo melhoramento genético de plantas. Então eles estão aumentando a produção, ele não tem área plantada, mas aumentou a produtividade em cima de genética de plantas, aonde
tem acordo bilateral. Eu não sei o que nós trouxemos de lá para cá até então, mas eu sei que a soja, nós estamos melhorando a soja do chinês com esse acordo de cooperação. Mas não é um tiro no pé? Pesquisa. Eu fico sempre achando que mas eu não ouvi a Embrapa, né? Se você pesquisar no Google aí, você vai ver. A Embrapa ela não tem uma física lá, mas ela tem uma parceria onde ela está trabalhando em cima de melhoramento genético de plantas. O fato da rota bioceânica, claro que existem vários entraves para a rota bioceânica, o alfandegário principalmente, mas reduzir, como dizem, 29% o valor, isso pode fazer com que a China permaneça ainda por um bom tempo comprando nossa soja sem se precisar ter outras alternativas? Eu acho que sim, eu acho que ela vai continuar, mas a gente não pode esquecer que hoje está o Donald Trump lá e não está brigando só com o Brasil, ele está brigando com o mundo inteiro. Mas quando ele faz um acordo comercial, geralmente ele obriga o país ou a investir recurso ou comprar mais coisa dele. Se esse país que está fechando negócio com ele está comprando mais dele, alguém vai parar de vender. Sim. Então a gente tem que estar muito atento nessa questão. Eu acho que a China vai continuar sendo um bom parceiro por muito tempo, mas é o que eu tenho dito, vamos olhar outros mercados para não ficar tão refém de um mercado só. Um mercado grande, um mercado que pode... eu sempre falo, vamos para a Índia. A Índia também hoje é um mercado, vamos tentar abrir. Agora, a China é um mercado grande que ela pode desestabilizar alguns produtos nossos quando ela resolve que ela não vai comprar. Então nós não podemos estar assim, refém desse porte de uma questão de um país só. Por que ainda não fomos para a Índia? Tem algum entrave? A Índia ela tem vários entraves, né? A Índia, na verdade, tem casta, tem de tudo na Índia, né? Eu sempre brinco que a Índia é um país eclético, tem tudo que é tipo de coisa. Eu acho que a gente está engatinhando, está começando a ver o que eles vão aceitar de produtos nossos, que principalmente a vaca para eles lá é sagrada. Eles comem proteína, mas de búfalo. Mas a nossa maior produção, que é de carne, a gente não tem como inserir muita coisa. Você consegue pôr, mas não muito. O que nós vamos pôr lá? Farelo? O que nós vamos trocar com ele? Fertilizante? Eu acho que isso tudo tem que ser avaliado, né? Mas tem que ter um olhar já lá. Teria que ter um olhar vendo quais seriam as nossas possibilidades, né, dentro da Índia. Eu acho que é um novo caminho. A Ásia é muito grande, né? Em questão de população ali, ele ganha disparado, né? Já ganhou da China, né? Com certeza. A mão de obra, né? Sempre a gente fala, é um grande gargalo aqui em Mato Grosso do Sul para o agro também, né? Como a FamaSul atua para tentar atrair pessoas? Eu sei que, claro, precisa de habitação, é algo que não tem a ver com a FamaSul, mas como a FamaSul acaba ajudando, de alguma forma, a trazer, incentivar as pessoas a virem trabalhar aqui? Olha, isso é uma relação difícil até de dizer, né? Eu acho que precisa ter o Bolsa Família, eu concordo que tenha, desde que seja para as pessoas vulneráveis realmente, mas que ela tivesse um período. Olha, você vai ter 2 anos aí, mas você tem que estar procurando emprego. O que acontece hoje no país? Eu não acredito muito nessa história de pleno emprego. Eu acredito que tem gente que está recebendo, ela não vai procurar emprego. E você mede em todo lugar do mundo, como é que você mede o desemprego? Quando as pessoas vão procurar emprego. Então você tem aqui no estado mais de 20 mil vagas em aberto e você não tem mão de obra. Mas como não tem mão de obra? Você tem. A pessoa não quer se qualificar, não quer ir para frente. E a gente fala isso porque eu tenho cursos de qualificação que muitas das vezes a pessoa me pede e chega lá, ela falta, não aparece. Então eu acho que um pouco é desinteresse porque tem uma renda. E aí eu não estou criticando o Bolsa Família ou qualquer tipo de bolsa. Eu acho que precisa ter, mas precisa ter períodos, precisa ser muito bem olhado, precisa estar analisado isso aí para você saber como é que você faz a política pública. Olha, ele vem trabalhar, ele pode continuar mais 1 ano com o bolso, porque muitas das vezes a pessoa não quer trabalhar para não perder o benefício. Então mas então não vamos perder o benefício. A partir do momento que você empregou, eu vou te dar mais 8 meses. Até porque se a pessoa perdeu o emprego, alguma coisa ela continua vai com o voltar. benefício. Né? Então precisa ter esse olhar. E aí o que não está acontecendo? Nós estamos criando uma falta de mão de obra de nós mesmos estamos criando isso. Eu acredito nisso. Mas ao mesmo tempo a gente tem
incentivado o jovem a procurar emprego rural. A gente tem procurado. É que eu vejo um pouco os jovens muito imediatistas hoje. Ele chega no emprego, ele já quer chegar lá em cima. E não é assim. A vida da gente não é do dia para a noite. Nunca foi. Mas eu acredito que a gente precisa trabalhar mais para trazer também população de fora do estado. É o que eu tinha dito. O estado é um estado pequeno. Né? Vai precisar em população. Você vai precisar de mão de obra. E vai ter que trazer de fora. Como a Suzano trouxe, como a Arauco está trazendo, como todas essas outras empresas que tem em volta aqui. Eu tenho um amigo que produz muda de laranja, de cítricos. E que ele traz, a maioria dos caras são do Piauí, do Pernambuco. Então porque aqui você não está achando, mas não é que não, eu não acho que não está achando, eu acho que precisa ser mais estudado e mais peneirado isso para entender o que é. É muito complexo. E na verdade é uma construção, é como você falou, uma construção, é uma educação, começa. E na verdade a gente vê aqui no estado assim, uma certa lentidão, mas vai. Nós temos muitas leis também, né, Tati, que começou a prejudicar muito esse convívio, principalmente do campo. Sim. Lá atrás, o cara que trabalhava com a gente, ele tinha um filho, ia para a escola, o cara podia trabalhar, o cara podia estar ali no meio, vai tirar um leite, vai olhar, vai aprender com o seu pai o que está fazendo. Hoje não pode, você tem uns marmanjão de 17 anos dentro de casa que não pode trabalhar, você tem que estar sendo olhado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E não conhece o trabalho do pai, né? Não conhece, e muitas das vezes foi embora. O Pantanal é um caso desse, acabou as escolas, o cara não tem escola no Pantanal mais, ele leva o filho para a cidade e larga lá o filho. Aí ele fica na fazenda. Aí o filho, se não tiver a família que olhe, ele vai cair, ele vai ser adotado pelo mundo das drogas, ele vai estar sempre... Porque ele tem que estudar, mas ele não pode ser acompanhado do pai. Então nós precisamos mudar um pouco essa realidade também das escolas nossas, começar a trabalhar o IAD de novo, principalmente em locais que nem o Pantanal. Porque aí você consegue colocar a cultura pantaneira nos filhos, que hoje estão perdendo essa característica. E não é só de lá. Você tem algumas propriedades que são mais longe que também você não vai largar a criança que sai lá e anda 3 horas de ônibus para ir estudar. Você acorda ela cedo, ela perde metade do tempo que ela queria dormir dentro do ônibus, não vai aprender nada, porque está cansada e volta para casa. Então a gente precisa rever esse modelo e começar a talvez mudar esse conceito, começar a trazer as pessoas da cidade para o campo. Fazer o contrário agora. É o contrário. Porque dizendo, olha, você tem... Na fazenda você tem a casa que o proprietário te cede, você não paga água, você não paga luz. É livre. Você tem... Muitas propriedades são livres, você tem porcentagem de salário. Então acho que nesse contexto todo precisa ter também essa influência do governo, das políticas públicas para mudar o ambiente. Eu acredito muito no EAD, de novo, aí com esse olhar mais para Pantanal. Eu acredito muito nisso. E assim, sou suspeita, porque eu realmente sou a favor disso. A gente teve um podcast há um tempo atrás, com o Eloy Panachuk, que é sobre o agrônomo lá de... Meu amigo. Da UEMS, lá de Aquidauana. E ele falou justamente de Bonito, sobre o solo de Bonito, sobre o estado inteiro, claro, que a gente tem tantas variedades. E ele falou de Bonito, que tem essa tendência aí para grandes agriculturas, grandes lavouras, né? Como que a gente equaliza aí esse desenvolvimento das lavouras que a gente sabe que está entrando e a sustentabilidade e a conservação desses rios ali que a gente sabe que é uma preocupação grande que existe hoje? O problema é que as pessoas focam só no agro. Ponto. Como se o agro fosse o responsável por tudo. Eu conheço Bonito desde 74. Você é de Bonito? De Bonito. Eu tenho essa relação. né? Então, eu sempre falo, a água dos rios sempre turvaram. A partir do momento que você tem chuvas grandes, você tem o solo encharcado, isso é normal que ela vai correr para o rio. Agora, quanto tempo ela fica para limpar? Esse é o preocupante. Uhum. Agora, quando você tem muitos anos de não ter políticas pensadas nesse sentido, você patrola a estrada, você afunda ela, você faz carreador e os bigodes eram todos na cabeceira da ponte para o rio. Então você tem um problema, você tem que se adequar à estrada, você tem que fazer
curva de nível. Mas o produtor é o menor dos problemas. Nós temos uma lei lá em Bonito, que é a lei de 50 metros beira de rio. Você, na época, hoje já tem uma, eu não lembro qual que é o município do Brasil, que é 80 metros. Mas não pode plantar a 50 metros. Não pode plantar não nada. Pode mexer. A nossa APP lá é 50 metros da beira do rio. Foi criada uma lei municipal, lei orgânica, muito tempo atrás, que aumentou, que era 30 metros, foi para 50. Só que aí você não olha o seguinte, se você tiver um olhar para a cidade de Bonito, todas as APPs de dentro dos rios são invadidas, todas. E eu estou dizendo porque eu conheço. Você tem, aí o cara fala, o esgoto todo de Bonito é tratado. Tudo bem, o que é ligado à rede. E o que não é? Ah, não tem? Tem. Então, a questão é a seguinte, nós temos problemas do trade turístico, do produtor que já se adequou muito, porque só bateram em cima disso, só do produtor, e que precisa ser resolvido. Como é que se resolve? Em conjunto. Não adianta eu falar, você que é o culpado, você que é o culpado. Todos nós temos culpa. Então vamos resolver. Agora, não adianta dizer, não, o produtor que tem que pagar, que ele não vai plantar. Aí você vai lá e todos os passeios, eu não estou dizendo que isso está acontecendo agora, burla e enche o cara lá dentro, passa da lotação que tem que ser. O balneário, quando eu conheci, tinha cachoeira. Hoje não tem, todo mundo pisou, lá são turfas, né? Você quebra a cachoeira no pé. Então o que aconteceu? Então, Acabou. Todo excesso causa dano. E eu brinco também, toda vez que você nasce, você já vem ao mundo trazendo dano. Uns mais, outros menos. Não tem como. Você vinha, não, eu nasci, não vou causar dano, impacto nenhum. E eu achava muito engraçado que quando eu era presidente do sindicato lá de Bonito, até hoje vem escola americana e escola de São Paulo, vem dentro de um ônibus, vem de lá para cá, doutrinada pelos professores, principalmente. Chegava a primeira pergunta que eles falavam para mim, vocês estão destruindo Bonito com agrotóxico. Eu falei, então o que você veio fazer aqui? Primeira pergunta, você veio tomar banho de rio, não é? Então alguma coisa está errada na sua informação. Por que você não toma banho de rio em São Paulo? Agora você quer dizer que eu estrago e você sai de lá para vir aqui tomar banho no que eu estou fazendo aqui. Então, gente, não é bem assim a história. A gente tem regras, a gente tem um Código Florestal que ninguém no mundo tem. É o mais severo. Mais severo. Nós temos uma agricultura tropical que ninguém consegue fazer o que nós fazemos. 3 safras no ano, dependendo do lugar. 2 safras é normal hoje. Então você tem um uso maior de defensivos agrícolas, só que você tem receituário. Então, assim, eu acho que Bonito é um exemplo de cooperação. Eu acho que o produtor entendeu, todo mundo entendeu e está todo mundo tentando resolver o problema que é macro. E a gente sabe que ninguém quer perder aquilo lá, né, gente? Não. Pelo amor de Deus. Isso é um paraíso, realmente. É um paraíso, né? e a gente sabe, nem ninguém quer perder, a gente tem Que produtor certeza quer disso. destruir sua terra? Nenhum. Se ele não cuidar, ela vai varrer com chuva, ela vai lavar a terra dele, vai levar toda a produção que tem em cima, tudo colocar. Então não tem cabimento isso. E todo o dinheiro que ele colocou lá também, a gente né? precisa entender que existem procedimentos. Sim. E tem que ser feito, e estão sendo feitos, né? Marcelo, 2025 praticamente acabou. Quais devem ser os desafios da FamaSul para 2026? Olha, a FamaSul continua ainda brigando por segurança jurídica. A gente continua discutindo as políticas indigenistas. Eu sou um cara que eu consigo enxergar os dois lados. Eu sempre falo o direito dos povos originários, ok. Mas eu não posso criar resolver uma injustiça que em tese foi feita com os povos originários, criando outra com o produtor. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem trabalhado muito para fortalecer, inclusive, políticas agrícolas para esses indígenas, que a gente precisa tirar eles da miséria também. Eles estão nessa miséria. Vocês fazem, inclusive, pelo Senar, né? Faz pelo Senar, a gente tem feito até pela CNA, eu já botei à disposição do Eloy Terena, eu converso muito bem com ele, para a gente ter políticas públicas, não só no Brasil, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro, aonde você consiga fazer essa mudança de cultura e começar a tentar pacificar o campo. Mas nós temos aí seguro rural, que a gente precisa ter. Conseguimos agora, duras penas, derrubar 59 vetos
que o presidente colocou em cima do licenciamento ambiental e continua dizendo que vai ser uma devastação, que não é verdade, que vai ser judicializado, que é outro problema. O que a gente precisa é que o STF não interfira tanto no que o deputado e o senador que anda o Brasil, que vai na base, enxerga o problema, e a gente vota e lá na frente se muda o voto da maioria pela minoria. E eu vejo, e eu posso falar isso porque eu fiquei 9 meses no STF, toda segunda-feira, participando de uma junta de conciliação com mais de 150 horas, aonde eu via que não é o ministro é mal intencionado, é que ele não conhece o Brasil. Ele vive numa bolha. O ministro não tem que ir pela Constituição? Pois é, mas acontece que ultimamente, do jeito que está hoje, precisa ter, os poderes têm que estar delimitado. E hoje não está. Hoje o STF avança em muitas discussões que não teria que fazer. Tanto é verdade que como é que eu vou para dentro do STF fazer uma discussão de uma lei, que quem faz lei é o Senado e o Congresso. Você vai discutir uma lei dentro do STF. O que o STF tinha que fazer? Julgar a Constituição. Que, na verdade... Receber a lei pronta e ele julga, né? Que, na verdade, eu não vejo eles fazendo isso. Eles entram muito mais na questão política da coisa que não é o serviço deles e revertendo muitas decisões, às vezes, de senadores e deputados que andam à base, que conhecem os estados, conhecem os municípios, conhecem lá na ponta, porque eles vão pedir voto. Os ministros não andam isso. Malemar, eu saí do meu estado, fui ser juiz, tive uma carreira de juiz, mas dentro de uma sala que você não conhece o mundo verdadeiro. Quando você vai para Brasília, é uma bolha. É uma bolha. Então, eu acho que um dos ganhos nossos foi ter levado esse sentimento lá para dentro. Você começar a mostrar que existe diferença, inclusive, nos indígenas. Os que querem produzir e os que não querem. E está tudo bem. Está tudo bem. Nós temos questões tributárias que precisam ser resolvidas. Eu falo que no Brasil nem o passado é certo. Já estão mudando até o passado, né? Vão mudando o entendimento a cada 12 anos, 15 anos, muda o entendimento, traz de novo a pauta para julgar e muda o entendimento. Então a gente precisa ter segurança jurídica. Essa é a nossa maior bandeira hoje lá. Aprovar algumas leis aí que a gente precisa também. Então, dentro da CNA é segurança política? Jurídica. Principalmente a jurídica. Nós precisamos ter a pacificação do campo, a gente precisa ter previsibilidade, às vezes eu erro. É uma palavra difícil, né? Vamos falar a verdade. A gente precisa ter isso, porque se você não tiver... até para você trazer empresa de fora, até para você trazer incentivos de fora, até para você fazer isso, você tem que ter. Eu lembro lá atrás, você deve lembrar, Tati, porque ele andou pela nossa região, o reverendo Moon. Super lembro. Veio para cá, comprou várias áreas, tentou fazer a escola dele. Eu não sei qual que era a doutrinação dele, não tem nada a ver com isso. Era ali na região de Aquidauana. Aquidauana, bonito. Teve. O que aconteceu? Bodoqueira. Deixaram. Aí depois foram lá e tomaram tudo do cara e virou essa briga que está aí. Eu não estou dizendo que está certo vender para estrangeiro ou não. Eu estou dizendo que a gente precisa ter segurança jurídica. Se você não tiver o básico, direito de propriedade, ao título, mas se você olhar pelo lado dos povos originários, eu sempre falava, uma das discussões que você perde toda vez é quando você chega dentro do STF e fala, mas eu tenho título de 150 anos, mas o povos originário está aqui, que é mais de 500. Então, seu título é irrelevante pelo tamanho. Então tá bom, então não vamos discutir título, vamos discutir injustiça. Vamos resolver uma e criar outra, ou vamos resolver as duas e tentar pacificar? Então, esse é o objetivo nosso hoje. Realmente, se a gente for pensar, é muito ainda. Lógico que já teve muita discussão, a gente sabe que é um assunto muito delicado, mas cada vez mais a gente vê. Eu não sei se é uma falta de vontade ou na verdade, assim, eu acho que são muitos atores, né? Eu acho que é muita gente para ouvir. A impressão é que não se sabe o que fazer, não, né? É que são muitos fatores. Primeiro, a FUNAI, ela acha que o índio tem que viver como ele está. O problema é que ela não perguntou para o índio se ele quer viver daquele jeito. Mas ela impõe... A situação de miséria, né? Não, mas ele vai ter que ficar assim. Não.
Aí você tem os povos originários, que hoje o Eloy que está querendo mudar essa realidade, melhorar a situação, defendendo os direitos deles, concordo, tudo certinho, mas querendo melhorar. Sim. E aí a FUNAI briga com ele. É a primeira vez que a gente tem um ministro dos povos originários. É a primeira discussão. Então ele sofreu muitas barreiras, muitas pressões, que vai ter que ser mudada no atual modelo. Outra coisa, dinheiro. Que a partir do momento que eu falo que eu vou indenizar, e a gente tem um estudo lá da federação, das que nós sabemos que está em estudo, essa briga toda, são 10 milhões de hectares, mais ou menos. Se você botar um preço médio no Brasil inteiro, de norte a sul, vamos botar de 40 mil reais por hectare, desde o Rio Grande do Sul até lá, você tem 400 bi. E aí você tem várias outras que estão em estudos, que nós não sabemos o tamanho, e você tem agora mais de 930 requeridas. Então, assim, não vai parar e não vai acabar. A gente precisa ter um basta, botar um ponto final. E eu não estou dizendo que eles não têm direito, mas eu estou dizendo o seguinte, precisa ter um basta, precisa ter um padrão, né? Você saber onde que é a sua terra ou não é, porque a partir do momento que você falar a qualquer tempo eu posso chegar em qualquer lugar e dizer, não, aqui tinha uma aldeia indígena e essa área é minha. E aí é importante a população da cidade entender, porque eu vejo muitos comentários que às vezes a gente posta alguma coisa e os caras escrevem lá no Instagram. A gente vê isso É isso mesmo, muito. é isso mesmo. Vocês têm que perder. Cara, só que a questão é o seguinte, eles também estão devendo. Porque também, eu sempre falo, quem não é povos originários, quem não é, deve. A conta claro. É dele também, porque a cidade também era dos índios. Sim, São a casa Paulo que o cara mora é dele. Litoral de São Paulo inteiro, São então, Paulo eu inteiro sempre falo ali, o né? seguinte, a dívida é de todo mundo, mas todo mundo quer que só o produtor pague. E é isso que está errado, é a visão Dois do pesos e todo. duas medidas. Né? Beleza, nós estamos errados, nós fizemos 500 anos atrás. Tá, mas seu bisavô era daqui? Não sou indígena, então você não é originário, amigo. Infelizmente você deve também. O pequeno produtor, o pequeno comerciante que não é originário, tá devendo também, pô. Então ele não consegue entender isso. As pessoas às vezes... A conta é só para um lado, né? É o seguinte, eu quero preservar desde que você preserve, mas na minha casa eu não faço coleta seletiva. É desse jeito que funciona. Entendeu? Porque se fosse assim, o São Paulo tudo quer que eu preserve, mas olha lá São Paulo como tá. Então é fácil quando é no seu bolso, quando é com você. Eu quero a mudança, desde que não seja comigo. Exatamente. Desde que não entre na minha casa, desde que não mexa no meu, né? É assim que funciona. E que avaliação o senhor faz do ministro Carlos Fávaro e a política desenvolvida por ele? Olha que essa pergunta é boa. Rapaz, eu sou muito franco. Eu acho que desde o começo, e eu não estou dizendo do Fávaro em si, desde quando você dividiu de novo o mapa, criou o MDA. Eu me dou muito bem com o Paulo Teixeira, com todos eles. Você fez de novo uma divisão de grupos políticos. Ali você dividiu de novo, que nós falávamos que tudo era produtor rural, era um só. A minha maior base de atuação é pequeno produtor, no Senar. Então você criou. O Fávaro deixou sair muita coisa do Ministério, tipo CAR. Tá lá com a Esther. CIGEF, que faz a sobreposição de terras indígenas, tá lá com a Esther. CONAB, foi para outro lado. Você desidratou um cenário que você tinha. E eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, cada um tem a sua visão. Eu só acho que faltou um pouco de empenho nas questões de abrir novos mercados. Muitos que foram abertos já estavam sendo abertos lá atrás pela senadora Tereza Cristina. Querendo ou não, ela foi a pessoa que mais fez essa relação de viajar e estar sempre fazendo contato com outros. Chegou num momento que o Fávaro meio que deu uma aquietada e quem mais se sobressaiu foi o do MDA, foi o Paulo Teixeira. Então, nós estávamos perdendo essa referência. Agora o Fávaro começou a se movimentar, só que ele deve estar saindo. Ele é candidato a Senado. Ele deve estar saindo. Então, eu acho assim, ele fez algumas políticas, fez sim. Aliás, todo mundo que entra faz alguma coisa.
independente se a gente gosta ou não, mas eu acho que faltou um pouco mais de empenho, talvez, nessa questão de abrir novos mercados. Também acho que demorou muito a questão do tarifaço. A sorte, e aí eu sempre brinco com o produtor, eu tinha produtor que me encontrava e falava que o resto que se ferre. Eu não posso achar bom quando não me atinge, mas atinge outros produtores. Nós temos o produtor de fruta. O exemplo do cara da manga. Pô, esse cara sofreu que nem um condenado. Até hoje está sofrendo ali a turma do Ceará, que todo o pescado, produtor de camarão, de fazendas de camarão, que não consegue vender. Então, assim, eu não posso achar bom quando eu me livrei e não tive problema no meu setor, e o seu setor está com problema e dizer obrigado, Trump. Porra, não, na minha concepção isso não cabe. Eu acho que não tem obrigado, Trump. Tem o seguinte, é comercial, quando começou a apertar o calo dele lá, que ele viu que ia dar inflação lá, que ia dar problema para ele. Que ia aumentar o preço lá, ia faltar. Sem discussão ou com discussão, o importante é que o seguinte, abriu de qualquer jeito. Sim. Não teve muita interferência do nosso governo e não teve. Foi mais uma relação comercial que eu sempre falo, toda vez que o governo tenta botar a mão na relação comercial, ele se queima. Ou ele vai favorecer um ou outro. Isso acontece. Mas quando eu boto a mão e eu rebento com todo mundo, vai chegar uma hora que, como ele é importador de vários produtos nossos, ele ia sofrer. Ele importa a nossa carne e vende a dele mais cara. Aí ele parou de importar a minha carne, começou a vender a dele no mercado interno, ia dar problema. Né? Foram reclamar, né? Foram. Quando dói no bolso, o negócio funciona. O órgão né? mais doído é o bolso. Com certeza. Marcelo, a pergunta que vale 1 milhão. Eleições presidenciais ano que vem. Não vou te colocar em crenca, tá? Não ligo. O que o candidato para o agro, o que ele precisa, o que for eleito ano que vem, o que ele precisa para estar de acordo com o nosso agro aí, para estar... Eu acho que não só o agro, eu acho que o que nós precisamos discutir hoje é Brasil. Isso eu falo muitas das vezes, as pessoas me criticam, porque eu aprendi uma coisa com o Bolsonaro. Brasil acima de tudo. Eu não discuto família, eu discuto Brasil. Então, ele foi muito bom num período, excelente, deu um fôlego para a gente de direita, a gente fez a sua parte. Só que eu acho que neste momento, o risco de nós perdermos a eleição de novo é muito grande. Eu ando muito, o Brasil inteiro, eu faço parte de uma comissão nacional de assuntos fundiários, só mexo com problemas. Eu sempre falo, a minha comissão não tem pauta positiva. É ambiental, regularização fundiária, é só coisa boa. Só bucha, né? Então, o que a gente precisa hoje é começar a discutir Brasil, olhar para o Brasil, começar a discutir políticas para o Brasil. Uma delas é o seguro rural. Eu acho que o plano safra tem que ser uma decisão uma política de Estado, não de governo. Então eu acho que a gente precisa ter um olhar para o alongamento de dívidas. Nós temos muito produtor que está com problema. Nós temos o Rio Grande do Sul que até agora não foi resolvido, só lorota, só conversa. Nada chegou e lá nada na se ponta. resolve. E não dá para ficar olhando esse aqui ou esse aqui. Eu acho que a gente precisa ter alguém, e eu não sei quem desses candidatos que não se mostraram ainda, que vai unir o Brasil. A gente precisa ter um pêndulo que já foi para a direita e para a esquerda e voltou para de esquerda, precisa estar no centro. Muita gente critica, o centro é dos isentões. Cara, não é isso. Nós precisamos começar a discutir o Brasil, porque senão daqui uns dias nós vamos arrebentar com o Brasil. É isso que eu estou vendo. Se vai continuar esse governo da forma que está arrebentando, principalmente o produtor rural. Nessas políticas agrícolas que para nós é um absurdo. Juros altos. O plano safra que fala que tem dinheiro, mas não chega na ponta. Então, não chega na hora certa. Agora, inclusive, o seguro, o pequeno produtor está pagando do bolso, porque o governo que pagava esses 2% não está pagando. Quando viu o dinheiro, o banco vai devolver para o produtor. Nós estamos sofrendo uma política pública para o setor, e aí as pessoas, eles têm tanta certeza que quem alimenta o Brasil é o pequeno, que lá na frente
ele vai quebrar a cara com essa questão, porque não é só o pequeno, é um grupo. Você tem grandes produtores que plantam esporte, mas você tem a grande maioria, tanto é que a gente alimenta o nosso Brasil com produtos de boa qualidade, que não tem como eu falar, não, mas eu estou produzindo para exportar. A hora que a soja, a hora que a vaca tira o couro, tudo é igual. Não tem questão de ser essa aqui é melhor do que essa aqui. Então eu acho que nesse sentido todo precisa ter uma pessoa que realmente olhe Brasil e comece a discutir Brasil e comece a botar o pé no chão, trazendo pessoas aí de qualidade. Eu não estou dizendo que não tem essas aí. Pessoas técnicas, né? As pessoas têm vontade realmente de... Não é vontade pessoal. É vontade do seguinte, é do coletivo, que é isso que eu falo. O que mais me deixa feliz que a FamaSul, nesse tempo todo que ela teve vários presidentes, todos eles foram do coletivo. Isso é importante dizer, sempre. Muito. Porque a partir do momento que eu vou olhar só para mim, eu posso usar aquilo para fazer um monte de coisa, mas eu acho que isso... É como se um presidente da FamaSul fosse, por exemplo, produtor de soja, só olhasse para soja. É, isso aí. Precisa olhar, acho que E tudo. vários passaram lá dentro que eram produtores, né? E que enxergou muito, né? Sim. Enxergou o todo. E é o que precisa ser feito. Eu acho que hoje um candidato tem que ter a vice de preferência, a nossa senadora. Tereza Cristina já está defendendo, né? A Tereza como vice. Mas eu acho que precisa ter o mais rápido possível uma união da direita, que hoje a direita está rachada, tem um problema na direita, que a gente precisa resolver para de repente conseguir reverter o quadro. E dá tempo de resolver até a eleição? Depende de quanto tempo vai levar para o Bolsonaro indicar alguém. Eu acho que o Bolsonaro... Ele é o fiel da balança. Ele é importante. Ele é importante, é uma liderança importante. Tem um grupo que ele consegue trazer os votos dele para essa pessoa, unir. E como, em tese, hoje ele não é candidato, eu acho que tem que ser alguém que una as pessoas. E eu não sei se teria na família dele hoje alguém para ser candidato que uniria. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco maior do que isso. Eles têm, sim, os votos dele, isso tem as qualidades, eu sempre falo, todos os filhos, todos, mas não tem tamanho hoje para juntar um Brasil inteiro em cima de um nome que não seja o Jair Bolsonaro. Ponto. E aí, nem Michele, nem ninguém. Ela pode ser vice, pode ser... Tudo bem. Mas que seja de cabeça, do tanto que eu ando lá dentro, que eu corro, o Brasil inteiro, eu não vejo isso acontecendo em cima do nome da família. Só se for o dele. Agora, precisa que eles apoiem alguém, parem com essas brigas, que é o tempo todo brigando, briga com a Michele, briga com não sei... Cara, é o tempo todo arrumando confusão, que hoje a direita nossa está nessa situação que está hoje, meia fragilizada de novo. Como um tempo atrás e não deveria estar, né? Não, já deveria estar unida. Tentando enxergar um caminho para a saída. Eu concordo super. E aqui, assim, me desculpa, Alex, mas eu também tenho lado, sou de direita e concordo. Vejo uma necessidade muito grande, uma parcimônia. E eu acho que a gente tem que parar com essa dicotomia que existe, que já não leva, a gente sabe que não leva a lugar nenhum. Né? E discutir Brasil, que é o que realmente importa. Brasil acima de tudo. Ele já ensinou pra gente. Então vamos fazer o que ele ensinou. Precisa, porque senão um lado fica boicotando o outro e aí não anda, que é né? isso que está acontecendo. Porque daí você vai lá, faz, aí o outro tira, porque não fui eu que fiz. Eu não gosto desse setor, eu faço isso aqui porque eu não gosto desse aqui, porque esse aqui eu não vou melhorar, eu vou ajudar esse, mas esse eu não vou. Não se olha o todo. Exatamente. E aí o Brasil fica patinando. Nós temos tudo para ser uma grande potência, gente. Tá tudo na mão, né? Não brigar entre a gente. Já seria um grande avanço. Já seria um grande avanço, né? No cenário nacional, Mato Grosso do Sul, na sua opinião, acha que avança mais hoje do que outros estados também agrícolas ou não? Tá indo no mesma toada? Eu acho que sim. Nós temos aí, desde o ex-governador Reinaldo e para o Eduardo, uma visão de estado, que é isso que eu falo. Tanto é que ele botou recurso em todos os municípios. Fez investimento em todos. Então tem uma visão maior de macro. Por mais que eu não sou ligado a esse prefeito, mas
tem população lá, vão investir. Eu acho que o Estado avançou muito nessa questão. Nós temos uma posição hoje privilegiada, principalmente porque está todo mundo olhando para nós. Temos aí áreas ainda que dá para fazer agricultura, que dá para fazer mais floresta, que está em expansão. Um olhar também de estruturante, que eu sempre falo que o governo não age, ele reage às provocações. E como o agro ou qualquer outro setor é empreendedor, você começa a puxar o Estado para trás. Então, o Estado hoje está fazendo o seu dever, principalmente por esse olhar, olha, onde que eu vou? Porque foram feitas lá atrás, nesse período todo, análise de quais seriam as regiões que eu tinha que enfiar infraestrutura. Não adianta nada eu botar uma infraestrutura num lugar que você não vai ter expansão. Então, acho que quanto a isso a gente teve esse olhar, por isso avançou, trouxe indústria, trouxe... E nós estamos agora crescendo aí mais, acho que só vamos perder aí o PIB para o Mato Grosso, nós somos o segundo maior PIB, porque nós estamos crescendo. Agora, precisa ter estruturação, nós precisamos de energia, que tem problema, nós precisamos partir para hidrovia. Eu falei esses dias com um cara, eu falei, cara, as ideologias são difíceis, porque assim, eu detesto o JBS que está com 700 caminhões matando um monte de animal. Quando você fala, ele vai ter que dragar 3 pontos para sair com a barcaça, que vai acabar com os caminhões. Não pode também. Então, assim, você não deixa o desenvolvimento acontecer por ideologia. É o próprio minério, né? Aí você pega essas questões. Ferrovia. Precisa avançar. Nós estamos aí na iminência, todo mundo falando de novo, a greve dos caminhoneiros. Acho válido. Só que reflete no Brasil inteiro. Sim. Em vários setores. Você é refém. Então, eu sempre falo, a gente ser refém é muito ruim. Eu não gosto de ser refém de ninguém, não gosto de estar encantoado. Então, a gente precisa ter espaço, precisa aprender a mexer e começar a desenvolver. Nós temos um problema, você energiza... esse dia eu estava vendo todas as placas solares que a gente está ligando na rede, eles agora querem que a rede só injete à noite. Por quê? Porque você não tem a transmissão, não aguenta. Mas qualquer obra de investimento em transmissão você tem. Um licenciamento ambiental no IBAMA que ficava 10, 15 anos para sair. Qualquer investimento que você vai colocar para fazer, você vai gastar 10 anos para fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que avançar e acelerar muito. E o governo do estado tem ajudado nessas discussões. Nós temos levado isso para fora, tentando empurrar para que as políticas mudem. Se tem uma terra indígena a 30 quilômetros dali, o cara quer saber qual é o impacto ambiental que vai passar. Cara, não dá para fazer isso. Quando é para o bem comum e para o Brasil, você tem que passar, gente. Que é o caso da Ferrogrão, por exemplo. Sim, Ferrogrão, energia, transmissão. Precisa avançar. Hidrovia. Precisa. E o Estado tem esse potencial. Nós temos potencial, eu acho que para desenvolver ainda. Mas tem outros estados que estão crescendo também. Pará tem muito problema de regularização fundiária, mas é uma fronteira nova. Você tem o Piauí com soja, os estados estão crescendo. Só que a lei anti-desmatamento vai prejudicar justamente esses estados mais pobres e que estão em desenvolvimento. Então, para o nosso estado, ainda não tem problema. Então, o nosso estado não tem tantos problemas que pode lá na frente trazer, mas esses novos, Matopiba, esses novos vão ter problema. E eu vejo que assim, o nosso governo estadual, ele entendeu que a nossa vocação é agro. É agro. E aí eles vestiram a camisa e falaram, então vamos atrás de comercialização, vamos atrás de empresas, de indústria, agroindústria, né? E eu acho que 90% das nossas indústrias aqui são agroindústrias, são ligadas de alguma maneira com o nosso setor. E eu acho que realmente precisa sair logo do papel, porque, por exemplo, o Jaime mesmo, ele falou que vai aumentar, por exemplo, a exploração de minério, vai aumentar o número de caminhões, então se não sai a hidrovia... Então, é isso que eu estou dizendo. Olha, a ideologia não deixa eu drenar, mas tá todo mundo puto porque tá morrendo um monte de animal na estrada, que é a pantaneira, é transpantaneira, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter que abrir mão de alguma coisa.
Vamos ter que... para o desenvolvimento acontecer. Nunca é 100%, nunca agrada todo mundo, né? Eu sempre falo que lá na Amazônia são 30 milhões de pessoas que tem que se desenvolver. Não adianta eu querer preservação de barriga vazia. Se você não desenvolver o ambiente, você vai levar essas pessoas para o crime. Com certeza, vai tirar madeira legal, ele precisa comer, ele vai fazer parceria com outro que vai explorar, leva às vezes as adolescentes para prostituição. Uhum. Isso a gente vê lá. É que o nosso estado é muito rico. Então aqui as pessoas que moram aqui, eu sempre falo, o meu estado é uma bolha. Porque eu só fui conhecer a pobreza realmente para fora, quando eu fui andar em outros estados, inclusive do Nordeste. A gente é muito privilegiado. Então a gente começa a enxergar os outros quando você sai daqui. Então, assim, nesse sentido eu sempre falo, tem que trazer o desenvolvimento. Não tem como você deixar a pessoa na miséria. Aí eu vou preservar e vou deixar na miséria? Não dá. Você vai levar ela para algum tipo de ilicitude. Com absoluta certeza. Isso é triste, porque eu vi muito. É muito triste. Marcelo, obrigado. Que isso. Grande papo, foi muito bom. E que seja um ano novo muito bom para a FamaSul, para você, para a família toda. Nós vamos fazer um recesso. Esse é o último podcast deste ano. Queria desejar a todo mundo um ótimo Natal, um feliz ano novo. E o ano que vem a gente volta com mais episódios. Marcelo, obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Tati, pelo espaço. Estou aí à disposição. Se encaixou a agenda, eu venho. O problema é encaixar a agenda, né? Essa agenda. Mas olha, Marcelo, ano que vem, você dentro da CNA, se tiver novidades, pode trazer aqui pra gente. A gente pode voltar, as portas estão abertas aí. A gente sabe que é difícil a agenda, mas pode vir aqui. A gente gosta de falar de tudo, tanto da agricultura familiar, tanto dos grandes, dos médios, dos pequenos. A gente não quer segregação, a gente quer unir todo mundo, e realmente a gente vê que a união realmente é o segredo para isso. Vocação do Estado é do agro, então a gente precisa valorizar Pantanal e aí, né, por aí por diante. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês. Gente, curtam, compartilhem, um ótimo Natal, feliz ano novo, até o ano que vem, e nos ajudem a essas informações chegarem a quem realmente tem que chegar. Até mais. Valeu!